queridas amigas, queridos amigos aqui presentes, os que nos dão também a oportunidade e o privilégio das suas audiências. Eu cumprimento a todos com muita alegria, com votos de muita paz. Naturalmente, esses instantes que nós passaremos aqui, eu não pretendo trazer nenhuma novidade, porque todos nós somos espíritas. Talvez a novidade seja para aqueles que ainda não conhecem a doutrina espírita, mas para nós, o que nós iremos tratar tem como base a própria doutrina e o Evangelho de Jesus. Eu vou fazer apenas uma retrospectiva para que nós possamos, assim, relembrar o nosso propósito quando encarnados. Antes do nascimento, todos os espíritos que têm a oportunidade de imergir na indumentária carnal, ele assume um compromisso. Na realidade, assume vários compromissos, porque a existência ela tem um propósito. A vida do espírito imortal que somos é somente uma, é única. As existências são inúmeras, a depender das nossas necessidades nesse processo evolutivo, onde desenvolvemos o intelecto, a moral, e vamos progredindo submetido à lei inexorável do progresso. Então, antes de termos a oportunidade da nossa existência, há um planejamento que nem sempre é feito por nós, tem a nossa participação, mas ele é feito pelos benfeitores espirituais, aqueles que, ligados ao governador espiritual do planeta que nos abriga, segue uma diretriz. Porque muitas das vezes nós temos habilidades em determinadas áreas, em determinados setores, mas o governador espiritual necessita de nós em outras habilidades. E se nos perguntarmos, é natural que nós vamos escolher as habilidades que nós já somos capazes de desempenhar muito bem. Mas o Mestre, o amigo divino, Jesus, o Cristo de Deus, o governador espiritual do planeta, ele sabe perfeitamente onde estão as necessidades. Aí pode dizer assim: olha, Godinho, você tem sim essas habilidades todas, mas eu preciso de você nesta área, nesse setor. E deixa sob a nossa livre determinação, ou seja, o uso do nosso livre-arbítrio. E aí nós faremos a escolha se aceitamos ou não esse convite, esta convocação que o mestre faz através dos benfeitores, dos responsáveis pela nossa existência. E é assim que o planejamento se faz e nós nos compromissamos, primeiro com Deus, que é o Criador. Segundo, nos compromissamos com o Cristo de Deus, no caso Jesus, o governador espiritual da Terra. Nos compromissamos com o governador espiritual do país onde nós iremos renascer ou nascer. E também, muitas das vezes, nos compromissamos com o governador espiritual do país, porque às vezes nascemos no país, mas temos a nossa vida desenvolvida em outro país. E não é por acaso. Então, isso no planejamento espiritual, os governadores espirituais já sabem perfeitamente que vai ser abrigado naquele país onde ele tem a responsabilidade espiritual do desenvolvimento daquele país, mas que em determinado instante, aquele espírito que ali foi abrigado, ele irá viver ou ter uma convivência por uma série de circunstâncias em outro país. Então, assumimos também um compromisso espiritual com estes governadores espirituais. Assumimos um compromisso espiritual com a sociedade, aonde nós estamos imersos, aonde nós iremos desenvolver
as nossas novas habilidades, naturalmente as habilidades que nós temos, e num processo aonde vamos juntos aprender, mas, sobretudo, ajudar e servir. Este é o propósito existencial comum a todas as criaturas. Porque há, naturalmente, para cada um de nós, as peculiaridades que interessam diretamente a cada um, mas é comum a todos. Aprender, ajudar e, sobretudo, servir. E assumimos também um compromisso espiritual para conosco mesmo. Olha quantos compromissos nós assumimos. Isto é a visão que Jesus nos trouxe e que a doutrina espírita vem nos esclarecer a respeito, dando-nos esta responsabilidade quando aqui estamos diante da vida de relação que temos com o próximo mais próximo. E quando falamos com o próximo, não estamos nos restringindo apenas ao semelhante. Então, próximo somos todos nós, criaturas do Criador, que nos encontramos nesse processo evolutivo, nos reinos que nós conhecemos, neste habitat, que provavelmente em outros deverá outros reinos que nós não conhecemos. Então, nós assumimos um compromisso com Deus. Que compromisso é esse? É o compromisso de nós colocarmos em prática, de nós não nos afastarmos, não esquecermos, nem abandonarmos a lei divina que está inscrita na consciência de cada um de nós. Esse é o compromisso que nós assumimos com Deus. E Ele nos dá a oportunidade para que nós possamos fazer com que essas leis se façam através de nós. Assumimos um compromisso espiritual com Jesus. Qual é o compromisso com Jesus? É o de cristianizar a humanidade. É de levar a humanidade a sua mensagem, a sua boa nova, o seu evangelho, a cristianização, que nós só podemos fazer naturalmente quando nós temos condições de dar aquilo que nós temos. Por isso que ela começa primeiro por nós, germina na nossa intimidade, para depois florescer nas massas. Não adianta querer ir para as massas, levar essa mensagem, se nós não a vivemos, porque não temos autoridade para isto. Somos aqueles ainda que podemos apenas ser muito bons de falas, de peroração, de divulgar neste sentido, mas limita-se a isso sem nenhuma autoridade. E quando aqueles que nos veem falando ou defendendo uma doutrina, naturalmente ficam decepcionados quando, na vida diária, o nosso comportamento é um comportamento que não condiz com a doutrina que nós abraçamos. Então, este compromisso que nós assumimos com Jesus, devemos ter muito cuidado, porque ele disse aos hipócritas, à época, que eles eram sepulcros caiados. Porque diziam, falavam de uma doutrina, mas o comportamento era outro. E nós podemos ser sepulcro caiado mesmo dizendo que estamos seguindo Jesus, se nós não tivermos o comportamento coerente com a doutrina que ele trouxe e que nós desejamos divulgá-la, a começar por nós mesmos. Assumimos um compromisso com a sociedade. Nós emergimos numa sociedade que tem uma cultura já existente, centenária, milenar, e que somos submetidos a esta cultura na vida de relação. E isto nos traz muitos desafios, porque sabemos que o nascimento, por bondade divina, não nos faz lembrar das nossas existências anteriores. Este compromisso ele fica de uma forma tácita, subliminar, que naturalmente a lei de afinidade, a lei divina, vai nos fazendo, através dos reencontros, fazer cumprir esses compromissos. Então, a sociedade é na vida de relação que nós temos que nós vamos aprendendo uns com os outros.
é que nós vamos ajudando-nos, mas, sobretudo, servindo. Nós estamos aqui para servir. E o modelo, o guia, que é Jesus, ele nos ensinou que é preferível servir do que ser servido. Porque o Filho do Homem nasceu para servir, não para ser servido. Ele é guia, modelo, que nos traz esses exemplos, esses testemunhos, para que nós possamos, diante dele, lembrar sempre, estar com ele, para que nós possamos ter segurança nas deliberações que nós tomamos. Porque a vida, ela é feita de decisões. A todo instante nós estamos decidindo. A qualquer momento. E estas decisões, elas têm que ser bem pensadas para verificar se há coerência com os princípios que nós abraçamos. E assumimos o compromisso conosco. O compromisso conosco é o compromisso da autoevangelização, da autoiluminação. Quando nós falamos autoevangelização, eu gostaria de relembrar para que nós possamos fazer uma distinção do que é evangelização e o que é evangelismo. Às vezes falamos, mas não temos a ideia do que quer dizer isto. Os amigos espirituais nos falam muito da evangelização. E se nós não tivermos bem o conceito, nós ficamos, às vezes, sem entender a mensagem que eles nos trazem. Evangelismo é o que eu estou fazendo agora. Aqui agora eu estou conversando. Eu estou levando a mensagem cristã, a mensagem do Evangelho, seja através do canal virtual, seja deste presencial. Isto quer dizer evangelismo. Porque se limita a isso. A evangelização significa dizer e fazer. Significa trazer esse conhecimento para a própria vivência. Se não temos a oportunidade de estar falando para os outros, mas nós temos o conhecimento. E a autoevangelização é colocar este conhecimento nas nossas vidas. Este é o propósito maior da nossa existência. Nascermos e voltarmos com uma cesta de virtudes muito maior do que aquela que nós trouxemos. Então, a autoevangelização é esta análise que nós fazemos de nós mesmos e a melhoria que nós possamos fazer empreendendo os maiores esforços para domar as inclinações que já deviam ter sido eliminadas, mas que ainda permanecem conosco. E que a oportunidade reencarnatória nos possibilita isso na vida de relação. Quando falamos da vida de relação, relembramos que ela não se restringe simplesmente à relação entre nós que estamos na mesma dimensão. A vida de relação, a doutrina espírita nos explica, e daí o seu objetivo, porque quando Kardec vem nos dizer o que é o espiritismo, ele nos fala de que é uma ciência nova, que, ao mesmo tempo, ela é uma doutrina de experimentação. E é uma doutrina filosófica. É uma ciência de experimentação e uma doutrina filosófica. Como ciência experimental, aí nós encontramos o laboratório da mediunidade, aonde o instrumento médium possibilita a comunicação entre os espíritos encarnados e desencarnados, dando-nos esta comprovação de que a vida é estuante em ambos os planos e de que aqueles que nos antecederam voltaram à verdadeira vida e de que nós, que aqui permanecemos, ainda nos encontramos numa vida passageira, temporária, nessa escola, nesse aprendizado, ajudando-nos mutuamente, mas, sobretudo, servindo. Mas o Espiritismo também nos explica
que esta vida de relação, de comunicação, ela se faz entre os encarnados, desencarnados, encarnados, encarnados, desencarnados, desencarnados. É uma visão mais cósmica, para que nós não esqueçamos de que esta vivência, interferência, podemos até assim dizer, entre ambos os planos da vida se faz de mão dupla. Se faz dos desencarnados para os encarnados e dos encarnados para os desencarnados, dependendo da postura que cada um de nós tenhamos, estejamos na dimensão encarnada ou desencarnada. Então, nós verificamos que a doutrina espírita nos abre este leque da dimensão da imortalidade, responsabilizando-nos sobre as nossas relações. Porque, como doutrina filosófica, nos diz que a vida de relação tem consequências morais. Então, quando nós estamos nos relacionando uns com os outros, espíritos encarnados ou desencarnados, seja em qualquer dimensão, nós temos responsabilidades com esta relação, porque ela nos traz consequências morais. E muitas das vezes, dependendo da compreensão entre os espíritos, isto pode causar mágoa, sentimentos outros, que é o sentimento fora do amor. Porque a doutrina que Jesus nos trouxe é de amor. O espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala da lei de amor, ele vem nos falar do amor de Jesus. Porque o amor, quando nós falamos na nossa dimensão e na compreensão que nós temos, é o amor ainda, um amor vulgar. É um amor sensual, é um amor egóico, é um amor posse. Não é o amor como Jesus nos trouxe. E ele veio dizer isto para nós, assim, logo no início da sua mensagem, de uma forma muito clara, dizendo que a doutrina de Jesus, ela está resumida toda ela inteira na lei do amor. E que quando nós, lá no estado primitivo, nós tínhamos instintos. Avançado e corrompido. Olha o termo que ele coloca. Avançado e corrompido. Temos sensações. O que é que nós podemos entender deste avanço e dessa corrupção? O avanço é a lei do progresso, que nos conduz de forma mais lenta ou de forma mais rápida a continuarmos nesse processo evolutivo. Agora, nós podemos escolher afastados da lei divina, esquecidos da lei divina e abandonando a lei divina. Ou coerentes com a lei divina, que é o compromisso que nós assumimos com Deus, que está na nossa consciência. Se nós avançamos corrompido, é sinal que nós avançamos afastados da lei de Deus. Quando estudamos o Livro dos Espíritos, a terceira parte, se eu não me engano é a pergunta 614, que inicia essa parte, Kardec pergunta sobre as leis naturais. E os espíritos respondem, sim, que elas são leis divinas, são leis perenes, são leis que permeiam, única e verdadeira para nos fazer felizes. Porque ela nos indica o que fazer e o que não fazer. E quando nós estamos afastados da lei, nós temos como consequência dor e sofrimento. Então, se avançamos de forma corrompida, é sinal que nós estamos afastados da lei. E, naturalmente, este afastamento traz-nos como consequência dores, sofrimento, que não é o caminho único para nós crescermos. Mas nós escolhemos um caminho de dores, de sofrimento. Infelizmente,
Porque poderíamos escolher um caminho humilde, de obediência à lei divina, que está em nós, na nossa própria consciência, atendendo aos apelos que ela nos faz quando nós escolhemos de forma errada. Por isso que toda vez que nós deliberamos, tem sempre dois pensamentos. Um que provém da nossa própria deliberação e o outro que é a consciência que nos diz, raciocina. Essa escolha não foi bem feita. E depois vem a dor moral, a dor, porque de dor de consciência, é porque nós deliberamos de forma equivocada e a consciência nos ilumina, dizendo que a lei que nos conduz à felicidade é a lei divina, que é a lei do amor, que resume todas as outras. Mas Lázaro, ele continua dizendo que, instruído e depurado, nós temos sentimento. Então, se analisarmos, nós não temos sentimento relativo a este amor divino. Nós estamos numa fase de transição, saindo dessa sensação, porque agora estamos despertando que nós não queremos ficar mais afastados da lei divina. Nós não queremos mais avançar de forma corrompida. Já nos arrependemos, pelo menos isto é comum a nós que despertamos para Jesus. Nós agora queremos ser cristãos como Cristo, porque em épocas remotas nos denominamos cristãos sem Cristo. Fizemos guerras em nome dele, conquistamos terras em nome dele, desejamos uma cidade que tinha um túmulo vazio para ter posse, que era dita santa, em nome dele. E assim fizemos corrupções várias, no sentido de estarmos desviados da lei divina, apesar de termos tido compromisso antes do nascimento com o Pai, de ser coerente, fiéis à lei que está na nossa consciência. E hoje, nos dias de hoje, nós estamos surfando nas experiências solidárias que as reencarnações têm uma com as outras. Então, vejamos, quando nós nascemos, quantos compromissos assumidos? E aí, como é que vai ser isso? Porque na hora que nós nascemos, eu esqueço. Eu esqueço por algumas razões. Primeiro, pela vontade divina, porque se eu souber que eu fui algoz desta história que hoje está registrada, e quando eu leio, eu acho absurdo certos comportamentos humanos, à época, que eu mesmo fui protagonista, eu não teria condições de avançar, porque a minha imperfeição me levaria, talvez, a um sentimento de culpa, de um passado, que eu fui algoz, que eu não fiz o que devia fazer. Então, a divindade é tão bela que nos protege, nos esquece. E quando nós adentramos numa cultura que vai evoluindo com o passar do tempo, e que tem suas tradições, e que nós somos submetidos a ela desde o nascimento, a ter certas obediências, a escolher certas religiões, a conviver com alguns, a estar diante de um contexto ainda corrompido. Porque são contextos que nos levam à discriminação, que nos leva a olharmos uns com os outros, não como irmãos da humanidade, conforme Jesus nos ensinou, mas olhar um ao outro como estrangeiro, como aquele outro que tem riqueza, o outro não tem, com as discriminações naturais que as culturas humanas vai trazendo ao longo do tempo e que também vão se aperfeiçoando à proporção que a evolução intelecto-moral da humanidade ela vai atingindo. Aí nascemos. E nascemos no país que nós estamos destinados, com um compromisso com aquele país. Mas nós somos aqueles que nascemos naquele país até determinada idade, depois nós somos levados para o outro país. Mas por que isso?
Porque tem um compromisso espiritual e tem uma lei divina chamada lei de afinidade, lei de compromissos. Porque hoje nós vestimos uma indumentária que tem um corpo masculino, mas eu já posso ter vestido indumentárias de corpo feminino, como vice-versa. Como também hoje eu estou neste país, mas eu já tive experiências em outros países, e esses compromissos se fazem para que nós possamos, desta forma, na oportunidade que nós nos arrependemos e desejamos ajudar o Cristo na cristianização da humanidade, sermos instrumentos dóceis e afáveis, conforme o compromisso. Não instrumentos rebeldes, porque como instrumentos rebeldes deixamos de ser instrumento. Agora, dóceis e afáveis, nós passamos a ter uma conexão com os benfeitores. Porque quando nós fizemos o planejamento espiritual e nós fomos emergir, tivemos a promessa, porque tínhamos receio. Já tivemos tantas existências e dizendo assim, puxa, todas elas eu me comprometi, mas quando chega lá o negócio é ruim. A gente esquece, eu não sei se eu vou cumprir. Aí os benfeitores, não se esqueça que nós estamos aqui para lhe apoiar. Jamais vai faltar apoio. Você estará sempre apoiado. Agora tem uma condição. Você tem que estar conectado. Não é? Falar conectado hoje, todo mundo entende. Tem que estar conectado com esta faixa de ajuda que vai chegar até vocês. E aí, nós encarnamos, chegamos no planeta, no país, permanecemos naquele país a vida toda ou migramos para outro país. Independe, não significa nada sobre isso. Mas estamos cumprindo um propósito. Só que quando nós chegamos na família que nos acolhe como o primeiro educandário, nós recebemos dos pais as primeiras instruções, a religião que nós devemos abraçar ou não, porque às vezes os pais têm uma religião, mas não é um rótulo. E a gente vai acostumando com aquilo também, é o rótulo que nós temos. E vamos, desta forma, crescendo. Chega um ponto que nós passamos a ser donos do nosso próprio nariz. Os pais nos orientaram e, a partir de então, a gente vai tomar um rumo. Ou porque tivemos a independência econômica, a independência, a partir daquele momento, já temos um emprego, já nos formamos, já aprendemos tudo isso, ou constituímos uma família. A partir de agora, a família nossa nova é aquela a qual nós estamos construindo. Aí tomamos alguns rumos. E aonde nós estamos, a lei de afinidade nos conduz a reencontros. Porque quando eu fiz um compromisso espiritual, nós também tivemos um compromisso conjunto com outros contemporâneos que iriam reencarnar na mesma época, com o mesmo propósito de ajudar Jesus na cristianização da humanidade. Mas nós nascemos aqui, o outro nasceu ali, na mesma geração, com diferença, às vezes, de poucos anos, mas faz parte da mesma geração, e a lei de afinidade vai nos conduzindo para, em determinado instante, nos encontrarmos. Seja no trabalho, seja numa viagem, seja na própria casa de oração que nós escolhemos. Nós vamos nos reencontrar. E estes reencontros traz para nós desafios. Desafios de quê? De convivência, de relacionamento. Porque o que temos em comum é justamente o fato de termos arrependido e não queremos mais avançar de forma corrompida. Nós queremos agora avançar seguros com uma lei que nos dá a diretriz segura para o avanço. Isto é o comum a todos nós. E a partir deste momento, o governador espiritual diz: ah, meu filho, agora que bom. Você é mais um filho pródigo.
Você saiu do caminho, foi lá ter suas experiências, se arrependeu, voltou, eu faço uma festa para você. Trabalho. Você agora vai trabalhar comigo. E aí faz o jogo de xadrez. E observa as relações que nós tivemos com aqueles que também arrependidos terão a oportunidade de trabalhar juntos. E aí nos conduz, pela lei de afinidade, a esses reencontros. Seja entre esposo, esposa, amigos, ou numa casa espírita, aonde nós vamos nos reencontrar. Seja até no trabalho. Porque às vezes eu sou o chefe e sou aquele chefe ranzinza, lá no trabalho. Mas aí não posso ser assim, porque tem uma doutrina que me diz que eu tenho que ser benevolente, tenho que ser indulgente. Eu não posso ser mais essa coisa que eu tenho dentro de mim, que é do mando, né? Daquele que obedece o que eu faço, se não fizer, corre a risca por causa da disciplina, etc. A gente começa, então, a abrandar os costumes, porque uma doutrina nova vai banhando o nosso coração e a nossa mente. E a gente vai trabalhando a vida de relação agora com Jesus coerente. E, de repente, nós nos encontramos numa casa de oração, numa casa espírita, onde a gente chega, primeiramente como novato, né, estranhos uns com os outros, e as circunstâncias vai nos conduzindo ao trabalho com Jesus. E verificamos que as oportunidades vão surgindo. De repente, é uma oportunidade. Olha, você agora vai ser o gestor. Você não quer ser o gestor da casa? Quer nos ajudar aqui? Você tem habilidades, etc. E a gente nunca pensou em ser gestor. A pessoa chegar ali, trabalhar, mas não ter nenhum posto. Mas o ordenamento jurídico dos homens exige que a casa tenha uma estrutura, que ela seja registrada, que tenha responsável perante a vida pública, o país que nós estamos, o local que nós estamos, e de repente a gente aceita a tarefa. E a gente passa a ser e ter uma responsabilidade administrativa na casa. Às vezes não. Nós estamos ali trabalhando como instrumento, ajudando, servindo e compondo aquele grupo. A lei de afinidade nos levando a trabalho, conforme Jesus. Mas não esqueçamos que a vida de relação, ela se faz em ambos os planos da vida. E é uma grande ingenuidade achar que vai cristianizar a humanidade sozinho, isolado, ou um grupo isolado, para cristianizar a humanidade. Ledo engano. Porque Jesus, quando assim fez, ele convidou para que nós fôssemos solidários, fraternos, unidos e unificados. Porque nós podemos estar juntos e não estarmos unidos. Eu posso estar junto de uma pessoa, mas a minha cabeça está numa página, dele está em outra. Para eu estar junto e unido, ambos têm que estar com a cabeça na mesma página. E nós, quando nos propomos como espírita, a cabeça, nós, tem que estar na página do Evangelho, o Evangelho redivivo, que é a doutrina espírita que esclarece a mensagem cristã. Então, quando estamos na casa espírita, pela lei de afinidade, com esse compromisso, a nossa cabeça tem que estar unificada neste propósito. Se tiver alguém com a cabeça fora, está destoante. Ele está junto, mas não está unido. Mas isto é normal, acontece, é uma questão de livre escolha, de livre-arbítrio de cada um. Entretanto, da mesma forma que nós temos os mentores, aqueles que se compromissaram nos ajudar, os protetores, os anjos guardiães,
Porque uma casa espírita ou uma casa de oração, seja ela qual for, quando ela se constitui, no plano espiritual, ela já foi formada, ela já existia. Então, aqui eu estou numa casa que tem X metros quadrados, menos de 10 metros quadrados, casa pequenininha, meu Deus do céu, não cabe 10 pessoas. E a gente fica preocupado em querer expandir. No plano espiritual, talvez seja um edifício de 10 andares, que conta com aquelas 10 pessoas, para que elas se utilizem da lei do amor, para que elas possam ser instrumentos dóceis, afáveis, porque Jesus já demonstrou como multiplica pães e peixes. Ele pegou 7, pegou 5, nós somos 10, ainda tem um pouquinho mais, né? Porque se com 5, com 7, ele alimentou 4.000, depois 5.000, imaginemos nós com 10 pessoas, orando, vibrando, juntos, nos amando. Porque ele, na última ceia, ele disse assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. Se nós não guardamos o mandamento de Jesus, nós o amamos? O que quer dizer guardar? Guardar significa você ter muito cuidado com alguma coisa que você passa a ser responsável. Você não pode pegar algo que você vai guardar e deixar assim esquecido em algum lugar. Às vezes ele é tão importante que eu tenho que botar num cofre. O único cuidado que eu tenho, deixa no cofre para que ninguém abuse. Mas se ele ficar só preso no cofre, é aquela parábola que Jesus nos deu, né, de quem recebeu um e enterrou e não multiplicou. Então, o nosso dever é de multiplicar, é guardar isso no cofre da intimidade de cada um de nós, para que nós possamos, assim, na vida de relação, sermos esses instrumentos dóceis e afáveis. Mas, da mesma maneira que na vida de relação, que hoje nós estamos surfando nas solidariedade das reencarnações passadas, e nós crescemos de forma corrompida, avançamos de forma corrompida. E a vida de relação nesse passado foi de ódio, vingança, mágoa, morte. Tudo fora da lei divina. Suponhamos que nós tivemos relação com 10 pessoas. A hipótese melhor é de que nós agimos de forma corrompida com as 10. Mas as 10 já conseguiram ser instrumentos dóceis, se arrependeram, encontraram o caminho que Jesus nos ensina. E nem mais nos perdoa, porque elas sabem perfeitamente que nós não fizemos nada contra elas. Já são espíritos que já estão no estágio, evoluíram bastante, que agora estão, sim, não mais corrompidos. Eles estão se instruindo e se depurando. Está numa fase melhor. E nós ainda naquela de culpa, etc. Aí quando a gente vai pedir perdão, pelo menos com eleição, meu irmão, não tem nada que lhe perdoar. Por um fato que aconteceu. Essa é a melhor hipótese. Mas suponhamos que dos 10, 2 atingiram esse patamar e tem 8 nos procurando. Há milênios, mas não nos encontrou, porque a cada vez que nós mergulhamos, nós vestimos uma indumentária. Então, numa encarnação, eu vesti amarelo. Ele estava me procurando porque eu era roxo. Na segunda, eu vesti verde. Ainda não tenho um roxo. E assim eu vou e me procuro o roxo, não acha, não acha. Um dia nos encontra. Mas quando nos encontra, é a divindade que deixa, é a lei de afinidade. É sinal que estamos preparados para o encontro. Porque a bondade divina oferece oportunidade. Seria até uma injustiça não estar preparado. E essa lei que é divina, a lei de afinidade, fazermos um encontro sem preparação. Então estamos preparados. E há esses encontros. Só que o encontro não é na mesma dimensão. Nós estamos encarnados e eles desencarnados. Não está no Evangelho
os inimigos desencarnados. Aí um dia ele encontra o roxo. E quando encontra o roxo, você. Aí ele pensa o quê? Aquela encarnação passada. Os hábitos que nós tínhamos, os nossos gostos. E vai verificar que nós continuamos o mesmo. Porque assim ele pensa. E deseja nos influenciar. E aí ele tenta com aquela afinidade passada. E às vezes não encontra, porque já melhorou um pouco. A faixa vibratória não é a mesma que ele sintonizou. Por falar em faixa vibratória, vamos fazer um parênteses para voltar depois a essa parte. Automaticamente, as ondas que conduz pensamento, sentimento, fala, calor, tudo que existe na natureza, conduzido por essas ondas que são neutras. Mas elas têm uma característica que é justamente por afinidade das mesmas vibrações, elas automaticamente se conectam. O exemplo está aqui. Eu vou dar um exemplo. Cheguei ontem na casa do Júlio, eu digo, eu recebo tanta coisa, né? Como eu não estou aqui com o Swisscom, aí digo, amanhã de manhã eu vou perguntar para o Júlio qual é a senha daqui. Aí, quando eu falei, Júlio, aí o Júlio pegou, só que ele usa o Swisscom, que dá 5G, 4G, faz o mesmo efeito, ele não se preocupa com isso, ele está atendendo às necessidades. Aí eu perguntei para ele, o Júlio falou assim, ô Godinho, eu não uso, aí eu fui olhar para ver se ele tinha, para encostar, apenas, olha só, pega um, encosta no outro, não precisa fazer nada, automaticamente se afiniza, né? Mas o Júlio não tinha, disse, olha, para o meu filho não está aqui. Não tá... Aí eu fui procurar com ele lá para ver se achava a senha nos locais, tentei, não consegui. Então, está tudo tranquilo. Esse acúmulo de coisas que chegam aí, eu vejo na hora certa. Aí depois chegou a Luciana. Aí a Luciana, eu conversando, eu falei, Godinho, vamos então usar aqui, você usa o meu. Eu disse, tudo bem. Ela pegou e eu conectei no Bluetooth com ela. Aí, de repente, encheu aquelas caixas de coisas, né? Eu pedi o tempo para eu poder fazer. Eu estou dizendo isso por quê? Porque é uma conexão automática. Pensamento é uma onda. A onda tem frequência. Frequência, a gente se conhecendo, a gente sabe qual é a senha. Elas também têm cores. Então, o pensamento no bem tem cor. O pensamento ausente do bem tem cor diferente. O pensamento de mágoa também. O de ódio, de raiva, de vingança, de qualquer tipo, cada um tem uma característica. Chico pediu para a mãe dele, mamãe, conta aí como é que foi o seu desenlace. O que é que aconteceu no plano espiritual? E a mãe de Chico, no momento próprio, trouxe um livro, Cartas de uma Morta. É um livro pequenininho, pouco lido às vezes, mas é muito instrutivo. Ela contando as experiências. E ela conta uma experiência muito interessante, estava com o orientador ao lado, e de repente ela observa, vindo da Terra, uma série de luzes, de foco, de ondas, diferentes cores e intensidades. E aquilo chamou a atenção, o mentor observou e perguntou para ela, está estranhando? Ela falou, o que é isso? Ele falou, não, são ondas que vêm da Terra. Aí ele perguntou, tem alguma que lhe chama a atenção? Ela disse, sim, você quer se conectar com ela? Ela... Então ele ajudou, ela escolheu uma e se conectou. Quando ela se conectou, ela se viu numa igreja aqui na Europa. Uma mãe orando de forma ungida por seu filho, pedindo a Deus ajuda a ele. Ela se comoveu tanto que, naquele momento, ela também orou ajudando aquela senhora como mãe para que pudesse as suas rogativas serem atendidas. A mãe saiu da igreja com a convicção de que a rogativa dela ia ser atendida.
Terminou aquilo, ela volta a se ver do lado dele. Ele viu a experiência? Nós temos um diapasão vibratório. Nós pensamos, nós agimos. E nós temos estas vibrações que são conhecidas. Voltando agora para aquele outro ponto. Nós estamos na vida de relação, na casa espírita, no lar e na sociedade. E aqueles companheiros que estavam procurando o roxo nos encontrou e nos acompanha, seja no trabalho, seja na casa espírita, seja no lar. E qual é o desejo deles? Muitos, inveja. Porque foram nossos comparsas no passado. A diferença de nós entre eles é que nós nos arrependemos. Somente isso. Demos um passo na frente deles. Eles não, ficaram renitentes. Quando nos reencontra, verifica que nós estamos numa condição um pouco melhor. E isso deixa eles e procuram sintonizar conosco, conduzindo-nos à mesma vibração deles, para que nós saiamos da nossa vibração para conectar com a dele. Olha o chamamento. Mas por estarmos na casa espírita, nós vamos encontrar também muitos que não têm nada a ver conosco. Não são nossos inimigos, mas se dizem anticristo. Eles não querem que a Terra melhore um pouquinho sequer, porque se melhorar, eles não encontrarão o ambiente para continuarem vivendo na face da Terra como vivem, que a Terra melhorou um pouco. Não querem que a doutrina cristã avance. Como nós estamos na casa espírita, assumimos um compromisso com Jesus e desejamos cumpri-lo para a evangelização, a cristianização da humanidade, aí passamos a ser alvo. Não é que eles têm conosco no passado alguma coisa, mas não querem que aconteça, são contra o Cristo. E aí vão impedir o trabalho que nós possamos realizar em conjunto para podermos, assim, avançar. E qual é a estratégia que usam? Uma estratégia milenar. Quando nós estamos unidos, com a cabeça na mesma página, juntos, nós somos fortes. Os cristãos, quando levavam lá para as arenas, o que é que eles faziam? Davam as mãos, né, costa, uns formavam aquele círculo, cantavam, unidos, fortalecidos, e as feras iam lá e faziam o que queriam. Aqueles que eram separados, colocados nas cruzes, sendo queimados, eles cantavam, mas estavam ungidos também no seu pensamento, na esperança, na certeza de que a vida passa e que eles estavam diante de um compromisso com Jesus, que o reino não é deste mundo. Deu-lhes a coragem necessária para que aquelas coisas, para nós que ficamos na dimensão material, são horríveis. Corpos dilacerados, queimados, mas eles libertos, como nós temos hoje na literatura espírita, mostrando esse pós, o hosanas que os aguardava, não sentiram nada, apenas o corpo. Teve um cristão que entrou em prece tão ungida que os leões chegavam próximos, cheiravam, não atacavam. Os outros sendo dilacerados e ele ali. Depois que tudo tinha sido, ele era o único que sobreviveu. Aí ele vai à frente daqueles que eram os responsáveis por aquele ato, abre os braços e aí ele se entrega. Aí os leões vieram dele e dilaceraram o seu corpo. Então observem de que o nosso pensamento, as nossas conexões,
elas têm uma importância tão grande, mas depende do impulso que nós damos a estas conexões. Porque tanto os anticristos quanto os que procuram o roxo irão encontrar em nós afinidades se nós assim proporcionarmos. Nós é que elegemos as nossas escolhas. E nós elegemos as nossas escolhas pelo pensamento e pela escolha. Quando encarnado, escolho você. Aqui do lado, não vou ter uma escolha agora, não, mas eu fiz a escolha. Aqui, amar a quem ama, qual o mérito? Porque a doutrina que abraçamos, ame aos inimigos. E aquele compromisso que eu assumi com o Cristo, de cristianizar a humanidade, é um compromisso que eu tenho que lutar comigo para amar o inimigo. E na hora da minha escolha, que tanto faz, devia ser o contrário. Já que nos amamos, está tudo bem, eu vou convergir para aqui. Mas aqui ainda tem aquela coisa, porque ambos traz isso. Mas o do outro eu não posso mexer. O do outro é do outro, mas eu posso mexer no meu. Então aquilo que estava assim, ele passou a ser só assim, porque aqui já não está mais assim. Eu trabalhei em mim para aceitar o outro como ele é, para que ele possa crescer. E eu amando ele conforme a doutrina nos diz, devemos amar os inimigos. E onde é que nós encontramos essa vida de relação? É em casa? Sim. É no trabalho? Sim. É na via pública? Sim. É na casa espírita? Ah, aí é sim. E um sim muito forte. Porque nós fomos escolhidos por Jesus para podermos agora, juntos, trabalhando para Ele, nos repararmos. É aqui que nós encontramos amigos, inimigos de passado, como também encontramos no lar. Só que não podemos esquecer de que estas conexões, esse trabalho, é um trabalho de ambos os planos da vida. Se nós juntássemos toda a humanidade encarnada para querer cristianizar a humanidade, nós não íamos dar um passo. Não conseguiríamos. Nós só conseguimos fazer pouco ou muito porque é um trabalho de ambos os planos da vida. Da mesma forma que nós trabalhamos aqui a vida de relação, os nossos benfeitores, os amigos espirituais, os que trabalham com Jesus, fazem este trabalho no plano espiritual sem violentar consciências. E aí, na casa espírita, nós falamos muito de obsessão. E queremos saber a solução para tirar a obsessão. A obsessão só existe porque existe o obsidiado, não porque existe o obsessor. Porque nós é que fazemos as nossas escolhas. E se eu faço escolhas na lei de amor, eu nunca vou ter obsidiado. Nunca vou ser obsidiado. Porque o obsessor, ou ele entra no diapasão da lei do amor, ou ele deixa de ser. Porque ele evoluiu, está comigo, eu ajudei ele a crescer, ele vai me amar. Ou eu entro na onda dele. E eu recaio no passado. Então é por isto que quando nós falamos de obsessão, nós devemos primeiro olhar para nós mesmos e verificarmos quais as escolhas que nós estamos elegendo. Porque se nós estamos pautando, fazendo esforço para pautar no bem, a conexão automática se faz com os que estão também fazendo esforço para pautar no bem. É natural. Se nós não fazemos isto, certamente nós estaremos conectados automaticamente com aqueles que não fazem isto. É lei. E as influências e os conúbios e os alimentos que se fazem
em ambas as direções, é nesse patamar, para que nós possamos assim. Então, se estamos na casa espírita, unificados na doutrina, nós devemos lembrar o codificador. E eu vou lembrar o codificador no momento que é oportuno, porque quando alguém pergunta assim, você é espírita? Nós podemos dizer, sim, sou espírita. Se você diz assim, olha, sim, sou espírita, você deixou um campo aberto. Porque vem uma pergunta, é de mesa branca? É kardecista? É de cima, é de baixo? É de esquerda, é de direita? É disso, é daquilo? Nós espíritas sabemos que o espiritismo sem Jesus é uma ciência excelente, uma filosofia também das melhores. Mas não é o espiritismo que Kardec trouxe. Porque ele mesmo diz no Livro dos Métodos, lá no final, que a bandeira que ele levanta é do espiritismo humanitário e cristão e convida a todos a levar esta bandeira avante. Quando ele fala das dissensões, das divisões. Mas ele, no capítulo 3 do Livro dos Métodos, da primeira parte, se eu não me engano, é o item 28, ele vai falar sobre a classificação dos espíritos, sabiamente, inspirado pelo Espírito de verdade, para não deixar brecha no futuro. Ele diz assim, olha, existem 4 tipos de espíritas. Tem os espíritas experimentadores, que são aqueles que buscam o fenômeno mediúnico, vai experimentar para conhecer, para ver se é verdade, se não é, catalogar, deixar escrito e mostrar que tem comunicação entre vivos, mortos, não é? Os desencarnados e os desencarnados, mas se limita a isso. Então, este aí, se perguntar, ele vai dizer, olha, eu sou um espírito experimentador. Ele vem dizer que tem um espírita chamado imperfeito. Este espírita, ele conhece a doutrina. Ele sabe perfeitamente que é uma ciência, uma filosofia, aspectos éticos, morais, consequências, é uma coisa bela, mas se limita. Ele é um teórico. Ele faz o evangelismo. Fala muito bem, esclarece, mas o convite e a convocação que o Espiritismo faz à doutrina para a renovação, a auto-evangelização, ele diz, como eu tenho várias encarnações, vou deixar para a próxima. Né? Nessa agora ele vai vivendo a vida dele de forma incoerente, avançando e corrompido. Tem um outro espírita que ele chama de exaltado. O espírito exaltado, nos dias, ele diz que presta mais de serviço do que serviço à doutrina. E nos dias de hoje é um perigo, porque um apertar de dedo passa um fake news, porque não passou pela razão, pelo crivo da razão. Então é aquela pessoa que ouve alguma coisa, ou falar, mas será que isso é fato, é verdade o que está dizendo, etc. E aí passa para frente. Quando vai ver, tem aquelas peneiras de sol, que todo mundo sabe, e nem isso ele faz. Esse presta mais de serviço. Aí tem um outro, que ele chama de verdadeiro espírita ou espírita cristão. Eu tenho enfatizado e falo, eu prefiro o espírita cristão. Porque nós estamos vivendo a era do espírito. Esta era, Jesus será reconhecido como guia e modelo da humanidade. Ele precisa ser exaltado. Nós precisamos ser João Batista. Ser diminuído para ele ser exaltado. Então, se nós vamos fazer uma palestra na Casa Espírita e não falamos de Jesus e nem de Kardec, acho que nós estamos no lugar errado. A gente tinha que falar no lugar próprio daquilo que a gente está falando. Porque na Casa Espírita
é para ter fidelidade a Jesus e a Kardec. E é isso que nós devemos enfatizar. Porque quando assim fazemos, estas conexões com o alto, elas vão cada vez mais se afinando com aqueles que têm fidelidade a Jesus e a Kardec. Mas isso enquanto o evangelismo. Mas eles aguardam a evangelização, para que nós demonstremos na prática a fidelidade a Jesus e a Kardec. Este é o verdadeiro espírita, o espírita cristão. É o único dos quatro que faz evangelização. Porque ele faz o evangelismo quando fala, mas vive o evangelismo que ele expressa. Ou seja, ele conhece, ele medita, ele sente e procura colocar em prática, a custo de qualquer coisa. Porque o experimentador, o espírito imperfeito e o exaltado não fazem evangelização. Eles fazem evangelismo. O único que faz a reforma íntima, que trabalha para autoaperfeiçoar-se, para a autoiluminação, é o verdadeiro espírita, o espírita cristão. Então, nos dias de hoje, quando alguém perguntar se é espírita, sou espírita cristão, aí não deixa brecha nenhuma. Ninguém vai perguntar se é kardecista, o que pode... E o espiritismo fala em Jesus? Fala. É o que a gente quer mostrar. Porque se você é espírita, eu sou espírita. Aí vem essas coisas todas. E aqueles que se denominam qualquer coisa, fora dessas quatro, de cima, de alto, de baixo, direita, esquerda, seja o que for, subterrâneo, do céu, é um espírito imperfeito. Porque Kardec já denominou assim. Tem um conhecimento, mas a prática não é coerente. Porque as suas ações não estão coerentes com aquela doutrina que abraça. Então, como nenhum de nós queremos dizer que somos experimentadores, se é espírita, eu sou espírito experimentador, então vai. Dizer se é espírito imperfeito, e aí ninguém vai compreender mesmo. Exaltado, ninguém, todo mundo, nós desejamos ser espírita, cristãos, ou verdadeiro espírita. Então, quando denominarmos, façamos isto, para não deixar nenhuma brecha. Mesmo que ainda sejamos espíritas imperfeitos em algumas condições. Porque nós temos que nos dar o direito, como nos fala os benfeitores, de nos equivocarmos. Porque somos espíritos perfectíveis. E o espírito perfectível não é perfeito. O perfeito ele não se equivoca. Ele já está instruído e depurado. Mas nós que estamos nessa fase, que avançamos de forma corrompida e desejamos agora nos instruir, nos depurar, temos que nos dar o direito do equívoco ainda. Agora, não podemos cometer o equívoco e ser recorrente nele. Errei aqui e ficar no mesmo erro. Aí é incoerência. Porque o equívoco, a queda, ela traz ensinamentos. E nós devemos crescer com ele. Qual é o ensinamento dessa queda? Aprendi. Não vou ficar com sentimento de culpa nem nada, porque ainda sou imperfeito, eu estou errando. Aí eu avanço, mas passo. Caiu ali na frente. Pode ter certeza, se eu cair à frente, o erro não é mais esse. O erro é da frente. É outro aprendizado, que eu vou aprender e não vou mais errar. Aí eu estou crescendo, porque aquele erro daqui eu já não cometo mais, aquele outro já não cometo, e assim eu vou crescendo e cada vez mais errando menos, mais quedas mais avançadas, mais à frente. É este o propósito da nossa existência. E quando estamos na casa espírita, aí os assédios são grandes. O que estava procurando o roxo nos encontrou. E o outro que não estava procurando o roxo, mas é anticristo, também nos ataca. E como é a solução para a gente evitar isso? Somos imperfeitos, a gente cai.
mas nós temos ainda muita coisa a domar, que já devia ser domada. As nossas inclinações. É a grande oportunidade que nós estamos tendo na encarnação de fazer a viagem que nós não fizemos. Olhar para dentro e dizer, puxa vida, eu aqui ainda tenho umas coisinhas. Eu tenho uma relação com o outro que eu observo, tem coisas que o outro faz que me incomoda. Eu estou aprendendo o seguinte, o que ele faz é problema dele. Agora está me incomodando. Se está me incomodando, o problema é meu. Porque ele pode fazer aquelas coisas e não me incomodar. Não pode ser assim. É uma outra visão. Porque Jesus conviveu conosco diante de tantas coisas. O que é que incomodou a Jesus? Nada. Ele apenas olhou na autoridade moral que ele era própria, trouxe ensinamento. Vais e não peques mais. Toma a tua maca e vai para a tua casa. Aí depois ele não foi para casa, não. Ele foi para a taberna, no meio de bilhas, mulheres, dançando para comemorar a cura. Esqueceu do. Jesus podia dizer, vai embora. Não peque mais, não. Vai para a tua casa. Porque ele sabia, se ele não fosse para casa, ele ia para um local que é que ele foi. Então, nós estamos convivendo com os parceiros que estão conosco, na casa espírita em especial. E na casa espírita, tem comportamentos que a gente olha e vê que aquele comportamento precisa ter indulgência para com ele. Né? Para que a gente possa, com isso, conviver bem, conviver de forma fraterna. O nosso compromisso é estarmos juntos, fraterno, de forma respeitosa e cumprindo os ensinamentos do Cristo. Amar ao próximo, mas desejar o outro que quero para mim. Então, o que o outro faz e que nos incomoda, vamos trabalhar o que nos incomoda. Porque na hora que eu trabalho o que incomoda, eu estou sendo indulgente. Porque a solução da convivência para não sermos obsidiados é o amor. E o amor, ele em movimento é caridade. Por isso que essa bandeira, Deus, Cristo e caridade, ela é a bandeira que deve tremular nos corações e mentes de todos que seguem Jesus. Um dia essa bandeira será da humanidade, quando for o único pastor. Porque esta bandeira é a lei do amor decodificada. Criador da lei, o exemplo inigualável da lei e a lei em movimento. Criador da lei, Deus. Jesus, o exemplo inigualável desta lei. Jamais a humanidade terá um exemplo igual. Até porque ele é este amor puro que nós ainda não atingimos, mas que deixou para nós um exemplo para que nós pudéssemos um dia tê-lo, que nós teremos. E a caridade é justamente esse amor em sinergia. E o doutor Bezerra vem nos dizer, em uma mensagem, de que esta bandeira ela é a expressão da primeira revelação, a revelação mosaica. É a expressão da revelação cristã, Jesus. E a revelação, a expressão da revelação terceira, que é o Espiritismo. Fora da caridade, não há salvação. Ligadas por um único laço que os prende, unificados. Então, essa bandeira deve tremular nos nossos corações, na vida de relação na casa espírita. Uma rusga, um não entendimento, discussão de ideias contrárias faz parte. Mas o próprio venerando nos diz, não faz parte, é a divisão. Porque Jesus já nos ensinou a casa dividida, ela ruim.
Então, não devemos ser objetos, instrumentos de qualquer coisa que aconteça para nós sermos aqueles instrumentos da rachadura, da divisão, da desunião. Mas não esqueçamos, uma rachadura começa na trinca. Nunca uma rachadura ela aparece assim, de uma vez. Se ela apareceu, pode olhar que teve um ponto, que estava uma fissurinha pequena e que é dali que aconteceu a grande rachadura. Então, se estivermos conforme Jesus nos orienta, atentos, vigilantes, em oração, a gente vai ver a trinca. Na hora que observou a trinca, elimina, tapa, conserta a trinca, que não vem rachadura. E assim a gente vai tapando, trinca aqui, trinca ali, vai, chega uma hora que estes nossos irmãos, que são anticristos, que não querem que a doutrina avance, não vão encontrar em nós oportunidades. Mas nós devemos estar atentos, muito atentos nestes dias, porque eles conhecem as tecnologias mais avançadas. O Espírito, ao comunicar-se, ele nos trouxe alguns ensinamentos. E a gente observa que nas reuniões mediúnicas, os benfeitores deixam que esses espíritos se comuniquem para trazer as informações que é de ameaça, que é de coisa, para que a gente aprenda. Às vezes, a grande mensagem está no que eles dizem, não é na mensagem do benfeitor. A gente precisa estar atento. E ele diz o seguinte: esta casa aqui é difícil. Já tentei entrar aqui pelos portões, pelos muros, não consegui entrar. Aí deu a ideia, disse, não, vamos fazer o subterrâneo e entrar por baixo. Tentaram, não conseguiram. Aí o outro, nós vamos de paraquedas. Então vamos pelo ar. Tentaram, hermeticamente fechado. A gente não consegue entrar. Aí deu uma paradinha e um sorriso cínico. Mas eu estou aqui dentro. Por que ele está ali dentro? Ele não entra. Mas ele conhece as ondas magnéticas. Ele sabe a cor, a frequência, a senha da inveja. Ele não sabe do amor, que ele ainda não se interessou. Mas ele sabe do ódio, da mágoa, da inveja, da intriga. E naquela casa tem reuniões. Tem reuniões administrativas, em especial. Tem os gestores da casa. Se não estiverem unidos, com a cabeça na mesma página, o que é que vai acontecer? Eu vou para a reunião, e naquela reunião eu digo, na hora que fulano levantar aquele ponto, já vou armado. Levantar aquele ponto de vista, eu já vou. Eu não vou desarmar porque amo. Para que uma reunião aconteça dentro da sua pauta e os assuntos sejam discutidos, para que dali saia uma ideia maior do que as partes que estão ali, que é uma ideia coletiva. Não, eu já vou com a minha formada. Eles, como estão observando, já me conhecem, sabem perfeitamente que aquela reunião eu serei o instrumento. Ele não entra, mas ele fica lá fora. Monta lá os instrumentos dele e fica aguardando aquele momento que a senha da inveja ou do ódio, porque é o seguinte, na hora que ele levanta, eu quero ser o próximo presidente, ou eu quero ser o próximo diretor. E ele anda fazendo coisas que não é para fazer. E na hora eu vou levantar. Ele fica lá fora, só guardando. Na hora que aquela pessoa levanta isso com esse sentimento, igualzinho a mãe de Chico, vai aparecer. Quando aparece, ele automaticamente assim, ele conectou. Quando conectou, aquele passa a ser instrumento dele. E ele aqui vai automaticamente incentivando. E aquele que está falando vai cada vez mais. Quando vê, fala coisas que a gente estranha.
Gente, como é que essa pessoa falou isso? Não podia falar, mas é a conexão com aquele que está lá fora. E se o grupo não estiver atento, aí virou uma pandemia. Vira aquela confusão, porque todo mundo entrou na mesma faixa. Talvez um ou outro atento e não, por aí, peraí, observa. Porque quando um entra nessa sintonia, o que é que cabe aos outros? Ser caridoso. Deus, Cristo e caridade. E qual é a caridade naquele momento? Orar. Ver que ali está tendo algo diferente. Vamos orar por aqueles. A gente consegue quebrar a sintonia, porque também há interferências. Na hora que o Wi-Fi está, se depender do notebook, tem interferência de outras ondas que a gente não pega muito bem. E ele não chega o sinal muito bem. E a oração, a prece, a certeza, a convicção interfere. E aquela onda lá de fora não consegue fazer o que queria. E aquele instrumento vai, de repente, ele cai em si, porque ele não encontra um terreno fértil para alimentar aquele sentimento que ele estava colocando. Ele encontrou um acolhimento. Ele encontrou o quê? A boa vontade para com ele que entendeu, ou para com ela. Ele encontrou naquele momento a indulgência. Uma imperfeição que foi uma mescla da dele com quem estava lá fora. Porque a gente não pode imaginar que nós trabalhamos sozinhos. Essa relação, ela existe de uma forma constante, contínua. São perseverantes. E eles não querem que a terra seja cristianizada. E nós somos aqueles que estamos trabalhando para Jesus. Numa casa que tem o seu nome, tem a sua bandeira. Então a gente tem que estar muito atento. Porque a questão da obsessão é pela escolha que eu fiz. Eu fiz uma escolha. A companhia que eu vou ter é uma companhia de desunião, porque eu vou para a reunião armado, para quando o outro disser uma coisa, eu já estar igual o leão. Não, eu vou com amor. Se tiver uma ideia que está fora, eu vou discutir a ideia, mas dentro de uma campânula, que é a espiritualidade. Ele nunca vai ver uma onda diferente que não seja de amor, de harmonia, de compreensão. Ele não conecta, porque primeiro ele não quer. Segundo, ele nem se interessa muito por essa. Ele é especialista nas outras ondas, que é essa que interessa a eles. E aí a gente faz a reunião, discute as ideias, mas nunca entra em dissensão. Que é uma compreensão do outro, para que a gente possa, assim, manter o compromisso que assumimos, para podermos, juntos, nos encontrarmos e, quando nos encontrarmos, cumprirmos esse compromisso. Porque nós somos aqueles que levamos a mensagem da união, do amor, da fraternidade. Porque estamos levando a mensagem de Jesus. Em momento nenhum nós vemos escrito no Evangelho ou Jesus falando de desunião, falando de intrigas entre os seus discípulos. Na última ceia, eles tragam um novo mandamento. Porque o primeiro, ele disse assim, amar ao próximo como a si mesmo, colocou-os como referência. Naquele, ele disse assim, que vos ameis como eu vos amo. Ele colocou-se como referência para que nós, diante do trabalho, olhemos. Jesus nos ama. Então nós devemos amar como ele nos ama, porque eu já me amo. E quando eu me amo, é o primeiro ensinamento, que é o maior de todos, o maior da lei. Mas ele trouxe esse outro justamente para alertar a nós que nós devemos nos amar como ele nos ama. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Paulo, na sua mensagem do Evangelho segundo, que fala da caridade, ele diz no final: todo aquele que pratica a caridade é discípulo de Jesus, independente do credo da religião que abraça.
Então, não precisa ser espírita para ser discípulo de Jesus. Não precisa ser evangélico. Eu posso ser ateu e discípulo de Jesus. Porque eu, como ateu, pratico a caridade. Não é a filantropia, mas eu sou indulgente, sou paciente com o outro. Eu compreendo o defeito do outro. Eu tenho um coração tão bom porque eu vou dizer assim, oh, me perdoe, eu fiz aquilo. Oh, meu irmão, não tem nada com isso, nos perdoa. Não tem, não, mas você fez, eu vou te desculpar. Você aprenda na próxima, não faz assim. Não causa nenhuma restrição. Então, esse é um discípulo de Jesus. E nós desejamos ser discípulos do Cristo. Até o dia que ele vai dizer para nós, como disse para ele, seus apóstolos, agora nos chamo de amigo. Mas por que ele disse assim? Porque o servo, ele não sabe o que o Senhor sabe. Mas vocês sabem tudo que eu falei para vocês que o Pai me autorizou a falar. Por isso lhe chamo de amigo. E nós estamos sabendo cada vez mais, por essa doutrina santificante, com caráter progressista, que vem nos atualizando a cada dia pelas mãos abençoadas da mediunidade, nos atualizando, nos colocando diante de oportunidades de trabalho para que nós possamos seguir nos amando. Agora, quem ama, sofre. Sofre porque ainda na Terra o amor não predomina. Porque eu estou no trabalho e eu tenho um chefe. Que, meu Deus do céu, se eu chegar 5 minutos atrasado, ele vai dar um sabão que eu não sei o que é que eu vou fazer. Aí, peraí. Então, eu vou ajudar esse chefe. Ele nunca vai me ver 5 minutos atrasado, porque eu vou chegar 5 minutos antes. Quando ele chegar, eu já estou lá. Opa! Aí eu aprendi a disciplina, aprendi a suplantar algumas coisas para chegar 5 minutos antes. E o chefe nunca vai ter a chance de me dar um sabão, ficar aborrecido, para começar o dia dele aborrecido. Olha a diferença da postura. Porque eu posso chegar lá no chefe, eu cheguei 5 porque tem o trânsito lá, que não sei o que, cheio de justificativa. Ele pode dizer, o problema é seu. E realmente é meu. Então, se eu amo, eu vou dizer, o chefe, eu não vou incomodá-lo. Eu tenho que chegar no horário, eu vou chegar no horário. Então, se eu sei que o trânsito é assim, eu vou acordar mais cedo, vou fazer essa tarefa mais cedo, etc. Mas eu vou chegar. Porque se eu fizer isso, eu me ajudo, eu me disciplino a certas atividades que eu não tinha, e estou ajudando o meu próximo. Porque o meu chefe não vai ficar azedo. Ele não vai ter chance de se aborrecer. E eu não serei instrumento para ele se aborrecer. Olha a postura cristã. É diferente. Agora é difícil. É sacrifício. Então, quem ama tem que ter essa característica. Para que exemplo maior de amor daqueles que não leram, que nos ouvem, e os que estão presentes, eu imagino que leram, o livro Renúncia. O nome é Renúncia. Renúncia de um amor que já estava em planos mais altos, estava lá em Sírios, e pede para nascer no ambiente onde os amores se encontravam e necessitando de alguém que pudesse impulsionar o seu progresso. E aí o livro é uma beleza, mas quem ama, aquela que se propôs a amar, ela passou um bom bocado. Testemunhou, cresceu mais e fez crescer aqueles que, diante do seu exemplo, puderam observar que o amor sempre vence. Então, nós estamos nesta oportunidade que o Pai nos colocou, que o Cristo nos colocou, para que sejamos poucos numa casa espírita, num país que não é aquele que nós nascemos, mas é aquele que nos acolhe, mas que no propósito existencial os governadores espirituais já fizeram todo esse acordo, para que nós fôssemos acolhidos no nascimento lá e acolhidos aqui,
neste momento de ajudar a terra a melhor. Porque os governadores espirituais, eles estão diretamente trabalhando com Jesus. E todos eles trabalham para cristianizar a humanidade. Toda a humanidade, ela está com esse propósito. É natural que as idiosincrasias, os costumes, os hábitos, as crenças, tudo isso traz um progresso que ele é contínuo, mas talvez não tão veloz quanto nós necessitamos. E nós somos aquele pingo d'água num ambiente aonde o pouco que fazemos no estudo, na reunião, na demonstração de amor, de compreensão, emanamos energias para essa psicosfera de onde nós estamos, que são aproveitadas pelo governador espiritual do local, pelos espíritos amigos, que já sabem buscar as energias resultantes da oração nos ambientes onde as pessoas se encontram orando. E nós aqui nessa casa somos o ambiente. Esse é o ambiente. Se os espíritos precisam de uma energia que é resultante da oração, esta casa é um ponto de luz. Como a casa vizinha, se aqui tiver de outra religião, se eles se propõem a se reunirem para orar, para trabalhar, para praticar o bem, é um outro ponto de luz. É igual vagalume, um ponto aqui, um ponto ali, um ponto lá. Se todos acendem ao mesmo tempo, a escuridão deixa de existir. E é todo mundo vagalume. Mesmo que seja assim, não é? Mas como não acende, acende um aqui, outro ali, e dependendo dessa diferença de intensidade, a escuridão deixa de existir, porque quando um apaga, o outro acende, um apaga, o outro acende, e a gente observa que um vagalume na escuridão, a escuridão já não mais existe, porque a claridade ela aparece. E a escuridão é a ausência da luz, porque ela não existe. Quando a luz não está, a escuridão aparece. Então, que nós possamos raciocinar sobre esta conjuntura que nós estamos vivendo. A questão da obsessão nós já estudamos, nós já sabemos como é. O que é obsessão simples, o que é possessão, tudo a gente já sabe. A gente precisa agora trazer isso para a vivência nossa, para verificar se nós estamos sendo objetos desses irmãos nossos ainda equivocados, que se utilizam das nossas fraquezas, para que nós também possamos crescer. Opa, eu aqui não posso fazer isso, não vou abrir essa brecha. Aí, mesmo que eles estejam lá fora, não consigo adentrar a esta casa, eles não conseguem adentrar porque o nosso pensamento está sempre no bem. Nós não estamos armados uns com os outros, mesmo que o outro tenha uma ideia completamente diferente. Uma ideia que a gente fica surpreso. Mas a caridade diz, opa, está na hora da gente fazer o contraponto. Porque agora, neste momento, houve um desequilíbrio daquele que foi o instrumento da ideia. Mas, no momento seguinte, sou eu que vou entrar em desequilíbrio. Num outro ponto que não é aquele. Porque quando toca o calcanhar de Aquiles, a gente grita. E quando estamos juntos, esse apoio mútuo faz com que o nosso grito seja acudido por aqueles. Se a gente sozinho, você grita, grita, não tem ninguém para socorro. Sempre tem, o alto chega, dá um jeito. Mas a gente acha que está sozinho, isolado. Mas quando está em grupo, que a gente grita por uma desarmonia qualquer nossa, é dever do grupo acolher. Que às vezes o grupo, opa, faz o contrário. Ao invés de acolher, rejeita. Porque é um comportamento diferente, não era possível. Aí tu começa. E é por isso que Emmanuel, sabiamente, tem uma mensagem que ele diz, vírgula mais. Que ele diz assim, fulano é uma pessoa bela, papapá, vírgula mais. Aí aguarda que o mais vem. O mais só tem valor quando tem Jesus depois. Vírgula, mas Jesus aí, pode ficar tranquilo. Mas o nosso hábito é o contrário. De dar os elogios, mas aí ó, vem as coisas. E não é assim que nós devemos agir. Não é? O que os Espíritos nos ensinam, o que Jesus nos orienta, os benfeitores, a doutrina, o Evangelho,
é exaltarmos as coisas boas. Todo mundo tem coisa boa. Que nós exaltemos o lado bom das pessoas. Porque o lado ruim não nos cabe. Cabe à própria pessoa se autocorrigir. E se nós exaltamos o lado bom, a pessoa se encontra exaltada e ela vai se sentir melhor. Mas toda vez que a gente mais se fala, aí aparece a ondinha, quem está lá fora, que não entrou aqui dentro, entra. E a partir daí, nós passamos a ser instrumentos dóceis para esse tipo de vibração, mas não para os benfeitores da casa, que aguarda de nós. Então, a obsessão, ela só acontece porque eu faço as escolhas que eu desejo. Se eu estou vibrando no bem, a minha escolha é no bem, não tem obsessão. Se eu pauto fora do bem, a minha escolha é fora do bem, aí tem obsessão. Porque quem pauta no bem não derroga a lei divina, cumpre a lei divina, ama, compreende, respeita o livre-arbítrio. Quem não pratica o bem, desrespeita o livre-arbítrio, interfere, quer prejudicar, quer buscar vingança, e as forras. E aí a gente entra nessa sintonia. E aquele propósito existencial que nós assumimos antes do nascimento, e que a lei de afinidade colocou tudo para que chegasse até nós. No momento da prática, da vivência, a gente joga tudo fora. Por um simples detalhe. É igual você está construindo uma casa, uma coisa assim, você bota uma coisa na casa desmorona toda, tem que fazer tudo outra vez. Por isso que a recomendação de Jesus, que eu gosto da de Marcos, olhai, vigiai e orai. Porque se nós não olharmos, a gente pode vigiar o alvo errado. Foi o que aconteceu conosco até quando a doutrina espírita veio nos orientar. Porque Jesus nos orientou e nós esquecemos. E nós começamos a olhar, a vigiar o exterior. A vigiar as coisas que estavam em volta. O defeito do outro, que não sei o quê, blá, blá, blá. Aí vem o Espiritismo, reviva o Evangelho e diz, olha para dentro. Vigia dentro, porque você está vigiando fora. Jesus falou a trave, o olho, cisco, e você está com a trave no teu e o cisco olhando do olho. Então olha para dentro de si. Então faz essa vigilância, agora sim, olhando e vigiando o alvo certo, que é a nossa intimidade que precisa ser corrigida. E aí não tem obsessão. E a solução para a obsessão é a caridade. Tem outra. Se alguém perguntar numa palavra, como é que você resolve a obsessão? Caridade. Acabou. Aí você desdobra isso. Que é a única forma de colocar o amor em ação. E a partir daí, os nossos irmãos não encontram em nós instrumentos para isso. Em especial, nesses momentos graves que nós passamos da humanidade, onde todos eles se encontram apavorados. Porque antes destes momentos ditos de transição, da separação do joio do trigo, eles estavam acomodados nas suas regiões, seja abaixo da crosta da terra, durante milênios, vivendo sobre a subjugação de inteligências muito fortes, mas ainda não tocadas pelo amor, pelo sentimento. Mas que agora Jesus está visitando todas, sempre visitou, mas nunca se apresentou. Mas agora os seus prepostos se apresentam e estão convidando todos para poderem, e eles se sentem. O que estão fazendo aqui? Estou aqui há muito tempo, vocês nunca olharam para a gente, agora que vem, estamos muito bem. Não queremos saber disso, mas é o convite que Jesus está fazendo a todos, indistintamente, para que ninguém desta humanidade da Terra tenha o direito de dizer, se não permanecer nela, que não foi convidado
e que não teve a oportunidade. Então, nós estamos vivendo esses momentos graves, aonde no plano espiritual há uma luta constante para que se possa acolher a estes irmãos. Acolher com amor, com carinho, porque eles têm a visão de que estão no Armagedon. É a última guerra. É agora que tudo vai acontecer e começam a fazer o que está tranquilo, fazendo o papel que lhes compete, para poder assim fazer essa separação, não por castigo, mas por uma questão simplesmente de afinidade, para que possam habitar no lugar próprio, para que esta harmonia celeste ela permaneça no cosmos, nesta viagem que a Gaia, a Terra, que é o nosso habitat, faz no espaço, para que nós possamos viajar, passando por outras regiões, nas condições apropriadas, que exigem de que aquela humanidade esteja na condição de regeneração. Porque nós estamos viajando nesse espaço. Até então, podíamos ser provas e expiações com esta irradiação, essa egrégora, né? Essa psicosfera da Terra, que ela precisa melhorar para não perturbar o ambiente cósmico para onde o sistema solar, a nossa galáxia, está viajando, para que essa harmonia celeste ela permaneça, conforme os benfeitores espirituais dizem, que é uma sinfonia, que eles conseguem ouvir esta música celeste justamente por esse mecanismo celeste ser tão perfeito, ser tão harmônico, que traz como consequência essa sinfonia. Então, que possamos fazer algumas reflexões, como lhes disse, não ia trazer nada diferente, apenas trazer reflexões, rememorar algumas coisas que estão tão claras, explícitas na doutrina, e que nós encaremos que a obsessão só existe porque nós é que escolhemos as companhias que nós desejamos, pelos nossos pensamentos, pelos nossos atos. Se o nosso pensamento e os nossos atos forem escolhas voltadas para o bem, não haverá obsessão. Ao contrário, só teremos companhias boas que vão nos conduzir ao propósito existencial que fizemos no planejamento espiritual antes do nascimento. Aí, para com Deus, nós estaremos cumprindo a lei divina que está na nossa consciência, que é a lei de amor. Para Jesus, nós estamos germinando na nossa intimidade as virtudes para que elas venham florescer na massa, cristianizando a humanidade. Primeiro por nós e com aqueles que convivem em nós, que vão verificar que fazemos diferente, porque temos comportamentos diferentes diante do mesmo objeto, do mesmo desafio, comportamento voltado ao amor, à luz do cristianismo. Para o governador espiritual, do local onde nós estamos, vão ficar muito satisfeitos, porque eles verificam que nós estamos colaborando com o aperfeiçoamento do ambiente. Estamos cumprindo aquele compromisso que nós fizemos. E para nós próprios, diante da sociedade, o comportamento que nós vamos ter na vida de relação vai demonstrar a autoiluminação, a autoevangelização, o esforço que nós estamos fazendo desta feita para nos tornar melhores a cada instante. E aí, quando nós voltarmos, seremos lá recebidos e provavelmente na análise daquele compromisso que nós fizemos, nós vamos dizer: eu não fui completista, mas eu realizei o máximo que eu pude, da melhor maneira que eu fiz, para que nós possamos chegar com a bandeira tremulando de Deus, Cristo, caridade nos nossos corações. É voz comum de nós espíritas, quando chegamos no plano espiritual. Assim dizem aqueles que já nos antecederam. É comum a todos. Nos surpreendem, porque quem fala são espíritos que nós observamos que trabalharam. Não tinham tempo para nada. Mas eles dizem assim: eu poderia fazer mais. Então,
que dediquemos o nosso tempo ao bem e às influências que nos chegam, se não forem do bem, vão se transformar no bem se desejarem continuar conosco. Se não, eles permanecem onde estão, que o dia deles chegarão, mas seremos instrumentos dóceis e afáveis desses benfeitores que nos orientam nas casas. Agradecemos, Senhor Jesus, estas horas de aprendizado, de reciclagem, de encontro fraternal entre todos os membros desta casa. E rogamos-te, Senhor, por todos aqueles que também se conectaram em busca do conhecimento sobre a vida espiritual, sobre os mecanismos da mediunidade e as altas responsabilidades que nos são delegadas quando nos colocamos a caminho do Senhor, em busca de Deus, para servir nestes momentos tão conflituosos da nossa humanidade, buscando a harmonização com o alto e as resistências morais e espirituais para não sermos atacados pelos inimigos da obra do Cristo, pelos inimigos do amor, pelos inimigos do bem. Essa hora que atravessa todo o movimento espírita mundial é muito grave. E felizes serão aqueles que ouçam firmemente em suas almas: reconcilia-te. Felizes são aqueles que ouvem em seus corações: se alguém te pedir a capa, dá-lhe também a túnica. Felizes serão aqueles que ouçam do Senhor o eco de seus ensinamentos, quando Ele nos concita: amai-vos uns aos outros. Não permitais que as dores que avassalam a própria alma, que os pontos de vista, muitas vezes rígidos, retire de tua alma a benevolência, a vontade firme de sermos bons, para que possamos agir, nos humilhando, para que os céus nos reergam às alturas, para que um dia possamos dizer: Senhor, ouvi a tua voz, perdoei o meu inimigo, fui indulgente com meu amigo e amo como tu me ensinaste. Obrigada, Senhor Jesus, pela confiança que colocastes em nossas mãos para te servir. Lembremos que a Europa, o mundo velho, chora, estertora de dor, e que aqueles que foram designados para ela trazer de volta o Consolador prometido por Jesus sofrerão embates, perseguições, desilusões, mas quem for forte no amor resistirá a toda a dor. Lembremos de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. E sigamos o chamado profundo daquele que se colocou entre nós e Deus, dizendo: eu sou o caminho para a verdade que leva a Deus. E a verdade, meus irmãos, é o amor, que cura todas as feridas e suporta todos os embates.
Que Deus abençoe a todos, deixando em cada coração uma flor de alegria que aponta aos céus da esperança. E sirvamos dentro do lar com a benevolência, com a indulgência, com o perdão. Mas tudo isso exige de nós que a virtude sublime da paciência vibre em nossas almas, para que tenhamos serenidade, uma mente tranquilizada, para sentir e não somente pensar sobre o amor. Que assim seja. Muita paz para todos. Que Jesus esteja conosco. Que assim seja. Muita paz.